E aí, a gente está já começando. Agora começou. Então, nós estávamos aqui falando sobre permuta, né? E eu tenho a permuta de um imóvel presente e eu tenho uma possibilidade de uma permuta de um imóvel futuro, tá certo? Essa permuta de um imóvel futuro, ela vai ficar mais complexa. Então, eu vou repetir aqui um pouco para vocês, tá? Só para poder a gente registrar, já que não estava gravando. Eu fui permitindo aí os acessos às entradas e acabei não colocando para gravar, tá? Então, eu vou dar uma repetidazinha no começo da aula, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência comigo, certo? Eu estava aqui conversando sobre essa permuta, para que depois a gente entenda um pouco a incorporação imobiliária, que nós veremos em uma aula posterior. Então, a gente vai ver a retificação de registro e vai ver também incorporação imobiliária em aulas separadas. Mas como nós tratamos de construção na aula antecedente, então a gente hoje está falando de permuta, e existe a permuta de imóveis existentes, imóveis atuais, reais, que já existem, tá? Existem tanto de fato como de direito, cada um com sua própria matrícula, onde a Lei 6.015, ela estabelece, se a permuta for feita e os dois imóveis forem do mesmo cartório, então, se o meu terreno e o meu apartamento, e o apartamento que eu vou permutar com a construtora, eles estiverem registrados na mesma zona imobiliária, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que apresentar a escritura pública e os dois registros serão feitos no mesmo momento, tá? Professora, e se o imóvel, um é da primeira zona, o outro é da quarta zona, será feito no mesmo momento? Aí não tem como atrelar um ao outro. Então, a Lei 6.015, nesse ponto, ela estabelece que, sendo no mesmo cartório, será feito no mesmo momento. Por quê? Porque senão eu não vou ter a efetividade daquela permuta, já que eu tenho os dois registros do mesmo cartório, é necessário que se faça os dois registros ao mesmo tempo, tá? Se não forem do mesmo cartório, cada adquirente por permuta terá que ter o seu próprio título, lembrando que título é aquele documento que gera o ato registral, e o ato registral, nesse caso, como se trata de transferência de propriedade, será o registro, tá bom? Então, eu terei ou um registro de permuta, porque eu estarei mudando a propriedade daquele imóvel de uma construtora para uma pessoa natural, e o outro que era da pessoa natural para a construtora. Muitas vezes isso é feito para viabilizar empreendimentos imobiliários. Então, a gente encontra isso muito frequentemente na nossa cidade, em substituição a casas e a pequenos prédios. Por quê? Porque a nossa cidade praticamente não tem espaços vazios, não tem terrenos. E aí, como fazer esse crescimento, né? Eu não sei se vocês lembram, teve um prédio que caiu a varanda, né? Vocês lembram? Acho que foi ano passado, tem uns 2 anos mais ou menos. Foi bem noticiado na época, né? Então a varanda despencou de um dos andares, tá? Aquela varanda que é sacada e a varanda despencou. E aí veio uma construtora e simplesmente comprou todo o prédio. Porque era um prédio pequeno, era um prédio antigo, para ser demolido e ser feito outro. Muitas daquelas pessoas, o André colocou aqui que lembra, né? Então, se vocês quiserem usar o microfone, viu, André? Se você quiser usar o microfone, pode usar para poder ir falando e o pessoal ouvir, tá bom? Podem usar. Então, gente, às vezes a construtora, imagina aí um prédio desse, a construtora imobilizar um dinheiro, um capital, para adquirir todos esses apartamentos. Então, normalmente, ela faz outro tipo de negócio jurídico, que é bem complicado para os cartórios aceitarem. Para vocês verem como o direito imobiliário, ele é rico em detalhes, ele é específico e ele é intrigante, apaixonante, desafiador. A lei de, e ao mesmo tempo, aquilo que a gente viu na nossa primeira aula, ele envolve tantos outros direitos, né, que muitas vezes ele se torna complexo. E aí, o que acontece? A lei 4591, que é a lei que trata de incorporação imobiliária, no rol de documentos necessários à incorporação, tem lá um documento que é o documento que trata das unidades subrogadas. E aí, todos os livros de incorporação tratam muito bem sobre o que é unidade subrogada. André, você lembra o que é unidade subrogada?
para falar aqui para o pessoal. Unidade subrogada. Vou deixar em cargo da senhora. Mas eu tenho certeza que você sabe o que é, viu? Unidade subrogada é aquela unidade dada em pagamento para aquisição do terreno. Então, é exatamente essa permuta. Essa permuta do imóvel existente por imóvel que ainda não existe. Aquele exemplo que eu dei. Trocar um terreno por um apartamento já construído, uma belezinha, porque eu tenho 2 registros, 2 matrículas. Mas quando eu vou trocar o meu terreno ou a minha casa por um apartamento que vai ser construído nesse mesmo terreno, eu tenho a mesma matrícula, tá certo? Por quê? Porque as matrículas do apartamento só vão passar a existir quando eu tiver a construção do edifício, que foi o que nós tratamos na aula anterior. Aonde seria feito? Imagina, eu sou proprietária do terreno e estou perguntando o meu terreno por um apartamento que ainda vai ser construído, não é? Então, a única possibilidade de eu fazer essa permuta é se essa permuta servir para viabilizar esse empreendimento imobiliário. Então, eu necessito de, ao mesmo tempo, concomitantemente, para permitir que essa permuta seja feita, eu faça uma incorporação imobiliária. No mínimo, eu terei que fazer isso. Mas acreditem, até levando a incorporação imobiliária junta, os cartórios têm dificuldade de entender esse procedimento, tá? Então, essa permuta que a gente chama de permuta de imóvel futuro, ela é muito utilizada a nível contratual. É uma das figuras jurídicas que nós ainda não temos uma legislação direta, porque, analogicamente, a gente já percebe, ora, se a lei de corporação, que é de 1964, ela já prevê a possibilidade, tá certo? De eu ter uma unidade subrogada, então é porque essa permuta é permitida. Qualquer negócio jurídico envolvendo essa unidade subrogada, ele é permitido no ordenamento jurídico, senão ficaria totalmente descabido como é que eu, numa incorporação imobiliária, eu dou publicidade de um apartamento que foi dado em pagamento, se eu não tiver feito essa transação antes, né? Então, e aí, no material de vocês, tem assim, lá na página 105, transferência de fração ideal de imóvel. Essa permuta, ela vai ser, muito provavelmente, né, por algumas unidades, não, obviamente, pelo prédio todo, né, porque senão qual seria a margem de lucro do construtor? Então, o construtor, normalmente, ele vai, aquele terreno tinha um valor de 2 milhões, sei lá, 3, não sei, depende do imóvel, né, e da localização, do tamanho, obviamente, da avaliação. Então, ele vai trocar por 2 ou 3 ou 5. Aqui no meu prédio, acho que foram bem 10 apartamentos que foram trocados pelo terreno, né? No meu condomínio. Então, isso vai ter que constar nesse negócio jurídico. Na hora que o cartório viabiliza a publicidade, inviabiliza a criação do direito real, porque eu não consigo registrar. E aí, surge somente o direito contratual, tá? Então, a gente está falando isso para vocês, porque vocês podem... Maria... Oi, Tiago, pode falar. Uma pergunta? O seu áudio não deu para entender. Pergunte de novo. Assim, tá conseguindo entender? Sim, pode falar. Assim, essa permuta precisa ser, por exemplo, o número de apartamentos deve equivaler mais ou menos ao preço do terreno? Sim, claro, né? Porque senão não seria um bom negócio para o dono do terreno, né? Pois é. E se acontecer alguma coisa, o prédio não for construído, a construtora falir antes e tudo, ele deve... É um risco. É um risco negocial. Normalmente a pessoa, ela recebe apartamentos até com valor superior ao valor do terreno. Então, como eu estou fazendo normalmente isso é um investimento, tá? Isso é um negócio, né? Quando eu compro também um apartamento na planta, também pode acontecer da construtora quebrar, tá? Mas isso eu vou para onde? Para o direito do consumidor. E aí eu vou para a lei de falência e outras leis que vão nos assegurar esse direito, tá bom? A gente vai entrar em outros cenários. Entendi. São outros ramos, né?
Exatamente, aí são outras áreas. Então, você vai ser ressarcido do prejuízo. Então, se você contratou e você não recebeu, então você vai acionar o judiciário, você vai tentar administrativamente. Isso é um risco que qualquer pessoa pode correr se comprar um imóvel na planta. Você só não corre esse risco se você comprar o imóvel já construído. Por quê? Porque você já tem o prédio construído, averbado, e você consegue fazer uma compra e venda e registrar essa aquisição. Ficou claro? Certo. Então, vamos lá. Então, continuando. Então, normalmente, ele vai ter algumas unidades, né, que ele vai receber nessa transação. E é o que a gente chama de fração ideal. Por que ainda é fração ideal? Porque eu ainda não tenho o apartamento efetivamente construído, eu só tenho uma expectativa, tá? Então, todo imóvel que a gente comprar na planta, tá certo? Ou a permuta do terreno para viabilizar a edificação, ou mesmo eu, adquirente, né, normal, passei, vi lá um prédio, estou noivo ou noiva, estou pensando em casar daqui a 3 anos, aí eu vou e faço diligentemente uma poupança, e vou atrás do imóvel, e compro aquele imóvel na planta. Quando eu compro aquele imóvel na planta, gente, eu estou comprando uma fração ideal do terreno. Isso a gente estudou lá no primeiro grau, que é o quê? Eu tenho um todo, eu tenho uma maçã, eu divido essa maçã, eu divido em partes. Essas partes são o quê? Frações da maçã. Então, são frações do terreno que eu vou estar adquirindo. Tem muitos exemplos na época de colégio da pizza, né? Divide a pizza em 10, eu tenho cada pedaço de pizza é 1/10, né? Tá um montão de gente comendo pizza aí nesse período, né? Dentro de casa. Então, é fácil visualizar. Da mesma forma, antes de eu ter os apartamentos, eu só terei o quê? Fração ideal do terreno. E é isso que é negociado. Aí existem 2 esferas desse negócio imobiliário. Uma esfera que é contratual e uma esfera que é de direito real. Então, na esfera contratual, eu faço o contrato, eu faço o negócio jurídico, mas eu só crio direitos e deveres entre quem? Entre mim e o construtor, tá certo? E se eu não levar registro, eu não tenho como provar aquele direito real, então, no caso de falência, fica mais complicado, em caso de qualquer problema com a empresa, vai ficar mais complicado eu comprovar, e, inclusive, eu ser notificado. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente comprar um imóvel na planta e não fizer o registro dessa fração ideal que eu adquiri, que no futuro corresponderá ao apartamento, e que isso, gente, lembrando mais uma vez, só é possível com o registro da incorporação imobiliária, que é um assunto que a gente vai ver. A gente vai ver como o construtor pode ofertar esse imóvel para as pessoas dentro do negócio jurídico perfeito, tá? Então, para que eu possa fazer isso, eu tenho lá uma lei que me diz todos os documentos que eu preciso levar, e a gente vai tratar dessa lei de corporação depois que a gente falar da retificação de registro, tá certo? E aí, a gente passa agora a falar de bem de família, tá? Então, assim, bem de família é um assunto que ele está na Lei de Registros Públicos, ele está na Lei 6.015, ele está na Lei 8.009 também, que é uma lei específica sobre bem de família, tá? E também, gente, ela está agora no novo Código Civil, que o André vai falar esse aspecto do Código Civil para vocês, tá? A gente está tratando do direito imobiliário porque está na Lei 6.015, certo? Então, eu tenho 2 tipos de procedimento. Eu tenho um procedimento que ele é simplesmente por eu preencher requisitos que estão no Código Civil, ou por uma opção. Eu posso preencher aqueles requisitos e querer dar publicidade desses requisitos lá no registro do meu imóvel, tá? E aí, quando eu opto por dar essa publicidade, eu torno público para qualquer pessoa que aquele meu bem, ele é de família. Qual a vantagem? A impenhorabilidade, a proteção do patrimônio familiar, a proteção do meu local de residência, tá certo? E da minha família.
Então, para essa finalidade, família, né, a gente já sabe que sofreu, o conceito de família sofreu uma grande evolução. Eu tenho famílias formadas só por uma família, por uma pessoa, desculpe, e ela pode ser um núcleo familiar. Essa residência, esse único imóvel, já existem muitas decisões que pode ser, eu posso nem estar residindo e ele pode ser considerado bem de família. Poxa, como assim, professora? Se ficar comprovado que no imóvel que eu resido, eu preciso daquele aluguel para manter o imóvel que eu resido, aquele meu bem que está alugado e que eu não estou residindo, ele fica imaculado e ele fica impenhorável por essa característica. E eu posso optar e dizer, poxa, mas eu quero que todo mundo saiba. Qual é a vantagem, professora, de eu fazer um registro, um ato registral, porque esse assunto a gente está estudando dentro de atos registrais, tá certo? Qual a vantagem de eu fazer um ato registral para dizer a todos que aquele meu bem é bem de família? Se for o único bem da família e eu residir, já preencho os requisitos, e isso já me dá a minha segurança jurídica da impenhorabilidade, já me dá essa garantia, qual seria a vantagem? Qual é a vantagem que vocês enxergam? O áudio não está legal, Joel? Mas antes estava bom? Tava normal, professor. E tá normal ainda? Tá normal. Ah, então ótimo. Talvez seja a tua internet aí, Joel. Gente, então, qual é a vantagem? Eu já preencho, vocês entenderam a colocação, né? Eu já preencho os requisitos e eu já gosto do benefício legal. Qual é a vantagem, então, de eu provocar um ato registral na matrícula? Qual seria essa vantagem? Eu tornar público, erga omnes, que esse imóvel é bem de família. Professor, não entendi ainda. É porque se alguém entrar com ação na justiça contra você, a pessoa quiser piorar o seu imóvel, ela vai levar o quê para o juiz? O que é que ela vai levar para o processo, gente? Para provar que esse imóvel é seu? A matrícula. E aí, nessa matrícula, já vai estar lá dizendo que o imóvel é bem de família. Então, o juiz já nem manda piorar, tá certo? A não ser que haja uma suspeita de fraude, que haja uma suspeita de que você tornou aquele bem de família para você se eximir da execução, a não ser que tem alguns casos de exclusão dessa execução, tudo bem. Mas não, eu sou uma pessoa que eu não estou fugindo, eu não estou fraudando a execução, então isso vai me poupar o tempo e o dinheiro e o aborrecimento de ter que contratar um advogado para poder dizer isso, comprovar em juízo que aquele bem é bem de família, tá certo? E aí o procedimento, gente, para fazer isso, se eu optar por isso, é procurar um cartório de notas, qualquer cartório de notas do país, não é isso? Nós estudamos, que é livre a escolha do tabelião. Eu vou dizer ao tabelião, olha, tabelião, eu sou proprietário deste imóvel. A gente estudou em certidão, que essa certidão ela tem que ter um prazo de 30 dias. Então, eu levo uma certidão atualizada da minha matrícula. Eu vou levar todas as certidões fiscais em meu nome. Certidões de distribuição de feitos em meu nome também. Levo ao tabelião e o tabelião fará uma escritura de instituição de bem de família. Feita essa escritura lá no tabelião de notas, porque é a atribuição, competência exclusiva do tabelião de notas, formalizar a vontade das partes, lavrar a escritura pública, ok? Minha vontade é instituir o bem de família naquele imóvel que eu resido para que ele se torne impenhorável. Isso está materializado em uma escritura pública. No momento de conveniência, eu levo ao registro imobiliário. Se eu fiz a escritura pública é porque eu quero registrar, então eu vou levar, o coerente é que eu leve logo para o registro imobiliário. Então, eu levo para o registro imobiliário aquela escritura pública. O registrador fará o exame da legalidade, feito o pagamento dos emolumentos, pré-notado o título, lembram da pré-notação, não é? Que é válida por 30 dias e gera direito de preferência. Feito isso, achando ela em ordem, o que é achar a escritura em ordem? É que ela preenche todos os requisitos legais, então, nesse caso, o registrador ele vai analisar o quê? Se todas as certidões são negativas, se realmente quem está instituindo é o proprietário do imóvel, se o imóvel descrito naquela matrícula corresponde ao imóvel que está matriculado. Como assim, professora? Se ele está
Se na matrícula descreve uma casa, se no terreno, na escritura também tem uma casa, qual é a dimensão do terreno dessa casa? É a mesma na matrícula e na escritura? Então, esse exame da legalidade, gente, sempre vai passar por esta peneira do registrador. A análise do título comparado com a matrícula. O que ele tem nos livros comparado com o documento que a pessoa está levando. A análise é sempre essa. Ele não vai sair do cartório e vai lá no endereço do imóvel, não, para olhar se está ok. Quando ele diz que a dimensão está diferente, essa diferença que ele encontra é documental. É na escritura comparada com a matrícula. Pode até ser que a escritura e a matrícula estejam iguais e lá no local a dimensão do terreno seja outro. Mas o registrador ele vai ter que se ater aos elementos constantes no título apresentado para registro. Tá ok? Feito isso, o registrador, então, achando a escritura em ordem, ele vai fazer um edital. Para que esse edital? Para que, se tiverem credores que têm o direito sobre aquele bem, que queiram se insurgir contra essa instituição de bem de família, porque vai dificultar uma execução, é o momento dessas pessoas aparecerem. E o meio pelo qual a gente dá publicidade dessas coisas, gente, é aonde? É a publicação de um edital. Então, o registrador faz um edital. Esse edital ele vai ser publicado em jornal de grande circulação, tá certo? E essa publicação é que vai dar essa notícia para possíveis credores. Infelizmente, muita gente não lê edital. Hoje, quase ninguém lê jornal, né? Está todo mundo lendo redes sociais. Então, é quando eu digo para vocês que a lei de registros públicos, ela precisa ser inovada para se adequar a essa nossa nova realidade. E não só a lei 6.015, né? No processo civil também tem muitos procedimentos que precisam de publicação de edital, né? Então, a gente sabe que tem também na Constituição uma norma que diz que ninguém pode ser alegar desconhecimento de lei. Ok. A gente tem que ter outras formas de publicação, né? Talvez, eu acho que a gente vai evoluir para isso, né? Mas, por enquanto, é o que nós temos na legislação. Então, esse edital, ele vai ter um prazo de 30 dias. Durante 30 dias, alguém poderá se insurgir. Se a pessoa, durante esses 30 dias, houver uma impugnação, esse registro do bem de família será paralisado. E aí, a pessoa vai resolver na justiça. O registrador aí só vai poder registrar se vier uma ordem judicial dizendo que autoriza a constituição do bem de família. Se não, administrativamente, cessou a competência do registrador de imóveis, tá certo? Então, a finalidade do bem de família é essa. A gente vai agora ouvir o André, que vai falar um pouco sobre algumas novidades que o Código Civil instituiu, tá certo? Para quem não lembra, só para a gente deixar registrado aqui, o André é nosso docente, que está fazendo estágio de docência, então está colaborando aí com as nossas aulas, e ele está terminando o mestrado dele na nossa Unifol, né? Em breve vão ser vocês também fazendo mestrado na Unifol, tá bom? Então vai lá, André, com a palavra é você. Bom dia. Vou botar aqui a câmera em você, tá? Bom dia, professor. Bom dia, turma. Vou versar aqui. Antes de começar a falar sobre bem de família, eu vou dizer que a aula preparada aqui, né, que eu combinei com a professora Darlene, antes eu assisti mais uma vez o vídeo dela, viu? Então, assim como serve para mim, serve para os alunos, para já entrarem preparados, assistam as aulas do YouTube da professora Versão Morena e venham para cá já adiantado o assunto. Ajuda muito. Sempre ajudou, né, professora? Não é? E eu fiquei com a parte responsável aqui, tratado da parte do bem de família, que está estipulado no Código Civil, certo? A professora já falou que está estipulado no Código Civil, sobre bem de família, na Lei 8.009, que é a lei específica do assunto, e tem também... Você até me lembrou bem, depois eu vou retornar e falar um pouco da Lei 8.009. E tem também algumas estipulações na Lei dos Registros Públicos, que é a Lei 6.015, que vocês já estão estudando, que fala sobre bem de família, certo? Como a professora já adiantou, o bem de família é como se fosse entre uma regra geral, aquele bem utilizado para aquela família que tem a moradia permanente, que utiliza para, tipo, uma forma de defesa também em relação a possíveis credores, etc., certo? E no Código Civil, para vocês acompanharem com calma, está nos artigos 1711
até o 1722, 1711 a 1722, certo? Código Civil. E eu trouxe aqui um conceito simples para ver se dá para entender melhor o que é o bem de família, que é o imóvel urbano ou rural destinado pelo chefe de família ou com o consentimento deste, mediante escritura pública, a servir como domicílio da sociedade doméstica com a cláusula de impenhorabilidade, certo? E lendo aqui o artigo 1711, fica bem claro, assim, tratando do conceito, se você pegar o artigo 1711 e o 1712, vocês já vão enxergar um pouco do conceito que eu já falei aqui, certo? O 1711 fala assim, ó, podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família. Aí vem a observação, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. Essa lei especial, ele está tratando da Lei 8.009, porque a regra geral é a proteção ao bem de família, aquela moradia permanente. A regra geral é a impenhorabilidade, salvo algumas exceções que já foram até adiantadas pela professora, certo? No artigo 1712, diz assim, o bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar e poderá abranger valores imobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família, certo? Então, do conceito que eu passei inicialmente, se souber entender direitinho o artigo 1711, 1712, vai dar para entender todo o conceito e vice-versa. Um é uma junção do outro, a complementação do outro, certo? Aí outra observação importante, que você já sabe, né, que tudo tem que ser registrado no cartório de registro imóvel para que torne público aquilo, para que terceiros que tenham um possível interesse tenham acesso também à informação. Essa escritura de instituição do bem de família deve ser registrado no respectivo cartório de registro de imóvel. Isso está estipulado no próprio artigo 1714. Está lá escrito: o bem de família, que é instituído pelos cônjuges ou por terceiros, constitui-se pelo registro do seu título no registro de imóvel competente, o respectivo daquele imóvel, né, naquela zona. Sabemos que em Fortaleza são 6 cartórios de registro de imóveis, cada um com a sua respectiva zona, certo? Tem outro artigo aqui muito importante, o artigo 1715, por exemplo, o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à substituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Ele diz o quê? Instituiu e tornou público aquela instituição do bem de família, daí para frente a regra é impenhorabilidade, exceto a exceção a algumas possibilidades. Ele colocou aqui no Código Civil as que provém de tributos relativos ao prédio, que também está estipulado, vou já achar o artigo na Lei 8.009, a professora vai acrescentar, tem um artigo que fala que algumas exceções estão previstas para que seja penhorável o imóvel, mesmo estando registrado o bem de família. Um deles é o que está aqui no Código Civil, né? Só um instante. Pronto. Despesas de condomínio e tributos relativos ao prédio. O que mais importante tem? E assim, o bem de família não se extingue se o casal vier separar, certo? O que se extingue, que faz extinguir o bem de família, está no artigo 1722. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos. Né? A soma, né? Desde que não sujeitos à curatela. Aí dá para extinguir o bem de família, certo? Na Lei 8.009, que a professora vai começar a falar agora, eu só vou destacar aqui, fazer o meu destaque ao artigo 1º, 3º e 4º, que o primeiro fala do conceito e a questão da impenhorabilidade, né? Intitula na moradia permanente. O artigo 3º, regra geral da impenhorabilidade de suas exceções, é esse artigo 3º que eu estava mencionando, tem algumas exceções previstas. E aí você já até antecipou que eram exatamente essas exceções que eu tinha esquecido de mencionar. Pronto.
E o artigo 4º, que é a conciliação com o artigo 1711, que ele fala assim, que o bem de família, o Código Civil fala que tem que ser no máximo 1/3 do patrimônio da pessoa. E o artigo 4º fala que existe a possibilidade, que o professor já falou, que se a pessoa der uma de gaiato e registrar um imóvel mais caro, né, pode vir a cair isso aí, certo? E aí eu vou deixar essa parte da Lei 8.009 com a professora, viu, professor? Tá. Obrigado. Voltando aqui, gente. Então, na verdade, o André fez um resumo do que a gente ia falar, e aí, na Lei 8.009, só para vocês guardarem bem, está aí no artigo 3º, essas exceções à impenhorabilidade. Então, essas exceções são exatamente para que a pessoa não venha a querer dar uma de esperto, né? Aquela história, para bancar aquela história do jeitinho brasileiro. Então, o artigo 3º, ele vai falar para o juiz ou no caso, o julgador que estiver analisando aquele pedido de impenhorabilidade e eu tenho outra pessoa contrapondo, então eu que sou lá advogado trabalhista, por exemplo, eu vou poder alegar que não foi pago as dívidas trabalhistas dos empregados da residência, ou eu sou síndico, eu já morei num prédio, gente, que era um absurdo. O prédio esse prédio quando nós fomos morar, ele era novo, né, então todo mundo era o primeiro morador, a gente tinha um cara lá que o cara tinha lancha, jet ski, dava festas e mais festas homéricas, e o cara nunca tinha pago condomínio na vida, simplesmente a dívida condominial dele era maior do que o valor do apartamento. E aí fica aquela história, não, mas o cara mora aqui, não, mas o quê? O cara pagava, gente, até os funcionários da casa, ele não pagava completo. Então, eram aquelas pessoas realmente que nas redes sociais é o luxo, né? E na casa é um lixo? Pronto, pois era desse jeito. Então, assim, o condomínio executou e mesmo sendo bem de família, o bem foi retomado, e aí aquele bem foi leiloado e foi pago as despesas condominiais, logicamente, o valor que sobejar vai ser devolvido para a pessoa, tá certo? Então, essas exceções à impenhorabilidade são para evitar que a pessoa tenha um aproveitamento indevido, tenha um lucro indevido nas costas do prejuízo de outras pessoas, né? Então, elas abrangem as despesas condominiais, elas abrangem as dívidas com IPTU, os tributos que incidirem sobre o bem, e os INSS de pessoas que trabalham na casa, e também, obviamente, imóveis adquiridos com fruto de ilícitos, né? Então, por exemplo, adquirido com dinheiro de, sei lá, superfaturamento de obras, dinheiros indevidos de gestores, dinheiros indevidos de tráfico de drogas. Então, isso também não vai proteger o bem, tá? Pode ser bem de família, mas, por óbvio, em prol de toda a coletividade, isso não vai ser objeto de proteção do nosso ordenamento jurídico, ao contrário, né? Então, esses bens serão retomados, por isso que tem um montão aí de gente, de gestores, que após CPIs, após investigações, após devido processo legal, precisam devolver ao erário público determinadas somas de dinheiro, e a gente espera que isso seja cada vez mais frequente no nosso país, na verdade, porque a gente não aguenta mais sustentar despesas indevidas para a nação, não é verdade? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que na segunda-feira eu vou mandar para vocês pelo Unifonline ou no grupo do Zap, vocês veem que eu estou mantendo essa comunicação tanto no Unifonline quanto no grupo do Zap. Então, eu estou deixando registrado lá no nosso Unifonline os nossos encontros, tá? Se precisarem, mais uma vez, repito, estou à disposição de vocês têm o meu celular, aquele celular é o meu pessoal, não é o meu de trabalho, vocês podem entrar em contato comigo no privado, e vai ser um prazer ajudar vocês, tá? Então, segunda-feira, mais uma vez, façam um esforcinho para a gente se encontrar no mesmo horário aqui no Meet, às 9 horas, vou deixar o link disponível, tenham um bom restante de semana, tenham cuidado, não esqueça de lavar as mãos, não vamos descuidar, porque a gente, às vezes, tem a falsa ideia de segurança, né? Não vamos descuidar. Gosto muito de vocês, quero ver todo mundo bem, tá? Então, bom dia e até a próxima, gente. Bom dia, Tchau. até mais. Tchau.